Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski. Hoje falar de Copa do Brasil. Santa Catarina segue com todos os times classificados, né? Perdeu 100% aí com o empate de Santa Catarina, mas claro, a Águia do Vale conseguiu a classificação, então a Copa do Brasil vai chegar à terceira fase com todos os catarinenses ainda vivos na competição e agora com a adição do Barra, né? O Barra entra nesta próxima fase por ser o campeão do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos começar falando aí por ordem dos horários dos jogos, né? E começar falando então sobre Avaí 3, Porto Vitória 0. O Avaí que foi a campo com o Léo Aragão no gol, o Alisson na lateral direita, Alisson de zagueiro pela direita, o Baldini zagueiro pela esquerda e o Douglas Teixeira lateral esquerdo, Zé Ricardo capitão, Luiz Henrique, Jean Lucas e Daniel Penha no meio campo, Taylor e o Felipe Avenatti os atacantes do Avaí para esse jogo. Jogo em que, de certa forma, muito tranquilo para o Avaí, se mostrou superior, o Porto Vitória com certas limitações, então o Avaí aproveitou muito bem a superioridade, conseguiu dominar a partida, já criava chances de perigo antes de abrir o placar, né, com o primeiro gol do Taylor ali aos 26 minutos de jogo, e menos de 2 minutos depois ele já faz o segundo também, então num curto período de tempo o Avaí já cria uma boa vantagem e já encaminha bem a classificação, né. Vai para o intervalo então com esses 2-0 com boas chances de gol, né, e a gente lembra que também ainda no primeiro tempo teve o pênalti perdido pelo Douglas Teixeira, né? Um pênalti cometido no lateral direito, o Alisson. O Douglas Teixeira foi para cobrança, perdeu, e aí houve ali um certo protesto com o Douglas Teixeira. A torcida queria que o Taylor cobrasse para fazer o hat-trick. Porém, depois houve a versão aí do elenco em que eles queriam deixar a homenagem do Douglas Teixeira, porque ele acabou sendo pai essa semana e queriam aí que ele marcasse o gol para poder homenagear para a mulher e também para o filho, mas ele acabou desperdiçando, porém, um pênalti que não fez diferença, depois o Avaí ainda fez o terceiro, né? Mas, claro, iria dar mais tranquilidade ainda, porém, não fez a mínima diferença. O Jean Lucas ainda foi amarelado no primeiro tempo, o único cartão amarelo nos 45 minutos iniciais. E aí o próprio Jean Lucas não volta para o segundo tempo, Paulo Vitor entra no lugar dele, depois ali aos 15 minutos a gente tem o Wallace França entrando no lugar do Avenatti e o Bilu no lugar do Taylor, então a substituição dos dois atacantes. E aí depois o Bilu ainda faz o terceiro gol aos 38 minutos do segundo tempo, ele que marca seu segundo gol com a camisa do Avaí, coincidentemente em outra vitória que o Avaí vence por 3-0, né? Ele havia marcado também no jogo contra o Santa Catarina pela Taça Sesc, ele fazendo o terceiro gol aí e sacramentando a vitória. Depois a gente ainda viu a entrada e a estreia do Cristiano no lugar do Daniel Penha e também o Jamerson entrando no lugar do Luiz Henrique. Aí o Avaí fez então uma vitória tranquila, 3-0, sem sustos nenhum, a superioridade que se esperava que o Avaí mostrasse em campo, mostrou aí sim, o torcedor eu acho que viu alguma coisa do Avaí e pode voltar a esperar, né, um bom futebol se o Avaí continuar desempenhando assim. Claro que a gente lembra da fragilidade do adversário, na Série B vão ter adversários mais difíceis, né, mas claro, aí mostra que há sim uma vida que o Avaí pode disputar na Série B. Eu acho que principalmente a parte do meio-campo é o grande destaque do Avaí, né? A bola muito bem trabalhada ali. No começo ainda estavam falando que estava pecando na finalização, mas depois o Taylor conseguiu achar os gols, né? Então, acho que o Avaí tem alguma coisa assim bem encaminhada para uma Série B. Não sei se para um acesso ainda, mas pelo menos para quem sabe permanecer na Série B por mais uma temporada, já que antes da temporada se falava até em briga contra o rebaixamento. Então, 3-0, o Avaí agora enfrenta a Portuguesa no Canindé. Os mandos eles são pré-definidos, né? Feito um sorteio ali para definir a segunda fase, já pré-define o mando também na terceira. Tá uma confusão também nessa questão dos mandos da Copa do Brasil para essa temporada, mas agora é meio que sorteio, não é nada pré-definido quanto ao menor ou quanto ao melhor ou pior ranqueado, né? Então, agora acaba sendo sorteio, então o Avaí enfrenta a Portuguesa no Canindé na próxima fase. No outro jogo, Santa Catarina 1-1 Cuiabá. Santa Catarina que foi a campo com o Marcão no gol, Juninho na lateral direita. De zagueiro foi com o Cauê e também o Adriel, a dupla de zaga. Na lateral esquerda foi aí com o Wanderson Felipe. No meio-campo foi com o Mendes, né? Também foi ali com o camisa número 10 não, o 18, o João Vitor. E também ali com o Kleberson Cristiano. No ataque, Renan, o Alex Gonçalves e também o Bruninho. O Cuiabá abriu o placar no primeiro tempo, né, num lance de bobeira da defesa do Santa Catarina, desatenção
Acabou que o Cuiabá aproveitou muito bem, fez o gol ali por volta de 24 minutos, né? Ainda na primeira, na segunda, no início da segunda metade do primeiro tempo, o Cuiabá abriu o placar ali numa bobeira da zaga, depois a gente teve cartões, né? Esse jogo foi um pouquinho mais cartões, foram dois cartões amarelos para o Cuiabá e um para o Santa Catarina só no primeiro tempo. Depois o técnico Betinho já começou a mexer no Santa Catarina em busca de mudança, né? Ele já volta com o Matheus Coruja no lugar do Wanderson na lateral esquerda e vai e começa a mexer, né? O Wanderson ele já sai na volta do intervalo, então já tem uma mudança aí pro time do Santa Catarina. Depois que o Aurélio ainda bota o Renan Santos, depois ele coloca o Brenner, e aí lá por volta dos 32 minutos ali já para a reta final do segundo tempo, ele coloca o Luan para fazer a dupla de centroavante, ele e o Alex Gonçalves, porque daí, querendo ou não, o Santa Catarina já não tinha mais o que perder, precisava do gol para levar aí no mínimo para os pênaltis, ou dois para se classificar já no tempo regulamentar, e essa tomada de decisão do Betinho aí fez resultado, o Santa Catarina, perdão, chegou ao empate aos 50 minutos, né? E até, se não me engano, nos 52, faltavam uns 2 minutos, mas já nos acréscimos do segundo tempo, o Alex Gonçalves de cabeça empata o jogo, leva a decisão para os pênaltis, 5-4 para o Santa Catarina. Apenas o Luiz Otávio cobrou no travessão, desperdiçou as suas chances, e todos os outros que cobraram aí converteram para tanto para o Santa Catarina quanto para o Cuiabá. Com isso, agora, Santa Catarina mais uma vez se classifica, uma grande campanha do estreante Santa Catarina na Copa do Brasil, que agora recebe Jacuipense na terceira fase, mais um jogo em Rio do Sul. Se a gente viu que foi liberado o Alfredão para o jogo contra o Cuiabá, também deve ser liberado para esse jogo diante da Jacuipense pela terceira fase da Copa do Brasil 2026. E também passar um pouquinho aqui rapidinho pelo primeiro jogo da final da Taça Sesc, que não consegui acompanhar tanto, mas não posso deixar de comentar que o Camboriú venceu o Criciúma, saiu na frente dessa decisão por 1-0, gol ainda já no segundo tempo. O Criciúma terminou o jogo com um a menos, né? Teve o Eduardo expulso ali no segundo tempo, logo depois o Camboriú faz o gol e com isso o Camboriú tem a vantagem aí do empate no Heriberto Wilson para ficar com a terceira vaga de Santa Catarina à Copa do Brasil 2027. Mas claro, o jogo em Heriberto Wilson vai ter outra atmosfera, outra pressão. O Criciúma com certeza pode reverter esse placar adverso e conquistar aí essa vaga Copa do Brasil, assim como a gente sabe que o Camboriú também é um time com competência para confirmar seu resultado, mas eu acho que tem um leve favoritismo aí pro Criciúma, jogando em casa, com apoio da sua torcida. Não sei se o incentivo do time do Criciúma seja o mesmo do Camboriú, mas enfim, eu acho que ainda o mando pode pesar um pouquinho pro Criciúma, mas pode ser uma final disputada e quem sabe com a surpresa aí do Camboriú, a grande decisão agora no sábado, no Heriberto Wilson para Criciúma e Camboriú. Então por hoje é isso, queria agradecer a todos que estiveram aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos. E no final de semana a gente volta aí para falar de quadrangular de rebaixamento, final da Taça Sesc, que é a grande decisão, e também a grande decisão do Campeonato Catarinense 2026. A todos muito obrigado e até uma próxima.